Mateus, perdão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Faremos menção de alguns versículos, iniciando no versículo de número 5. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade, sou grato ao Senhor, ao Eterno, por esta graça de estarmos aqui mais uma vez. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Estamos ali congregando na congregação de Itabutera, sob a sábia direção do nosso pastor Délio. Que Deus venha continuar abençoando o teu servo, dando muitos anos de vida a quem nos permitiu estar aqui nesta noite. Deus abençoe nossa irmã Judite, quem nos estendeu o convite. Deus abençoe, sempre de bom grado, tem se lembrado de nós. Deus abençoe a todos, nosso irmão Rony, quem nos confirmou. Deus abençoe, que Deus venha abençoar a todos que estão à frente desta campanha. Estar à frente de uma campanha é uma responsabilidade muito grande, viu, irmãos? Então interceda pela vida desses irmãos, dessas irmãs que estão à frente deste trabalho árduo, porque não é fácil, né? Já estive desse lado aí, sei que não é fácil. Grande é a luta, a batalha, guerras espirituais travadas no silêncio, no secreto, mas Deus tem dado vitórias, né? E graças a Deus temos chegado até aqui. Que Deus abençoe aos santos presentes nesta noite. Faremos menção de pelo menos 3 versículos do texto sagrado. Quero justificar a ausência da minha esposa. Minha esposa chegou muito cansada, estamos vindo de uma rotina intensa de trabalho, estudos, mas decidiu ficar em casa. Ore pela vida da minha esposa, carecemos das vossas orações. Diz assim o texto sagrado: ao entrar Jesus em Cafarnaum, um centurião veio até ele e lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado está prostrado em casa, paralítico e gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e o reestabelecerei. Oh, glória! Você que pode tomar seu assento nesse mesmo clima de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é bem verdade que Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele não principia o seu ministério a partir do capítulo que nós lemos, mais precisamente o capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus. Na verdade, para sermos fiéis, a título de introdução nesta noite, permita-me apenas dar uma pincelada no princípio do ministério terreno de Jesus Cristo, que não inicia, como eu disse, no capítulo de número 8. Na verdade, para sermos fiéis à introdução da mensagem desta noite, eu preciso pelo menos passear por pelo menos mais 2 livros da Bíblia Sagrada, a saber, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Pois essa história, descrita no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, é uma história um tanto particular. Ela tem em si algumas peculiaridades, e isto porque ainda há algumas questões a serem resolvidas, teologicamente falando, e prometo aos irmãos não ser técnico e nem um tanto teológico, apenas aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas permita-me, com base naquilo que o Senhor me disse, falar nesta noite a respeito de algumas lições trazidas e destacadas no capítulo 8. Mas, porém, contudo, a título de introdução, eu preciso dizer que o texto descrito do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, ele traz algumas incógnitas. É isto porque o evangelista Lucas, ele também fala dessa mesma história. E a grande questão é que Lucas, ele fala dessa mesma história, a partir do capítulo de número 7, versículo 1 em diante, partindo de um ponto de vista um tanto diferente do Evangelho de Mateus. É claro que ambas as histórias se completam, mas vale lembrar os irmãos nesta noite que ambos os evangelhos falam e têm como plano de fundo um personagem, a saber, um filho, ou um criado, ou um servo. E digo filho, não errei, e digo filho porque a palavra servo no grego traz também o mesmo conceito, o mesmo significado de filho, mostrando que esse servo poderia sim ser um simples servo, mas que também poderia haver uma ligação afetiva. Pode ser que este servo tenha com esse centurião, este homem importante que havia em Galileia, este homem, esse centurião, como a Bíblia o intitula, e algumas versões o chamam de nobre,
Pode ser que havia entre esse nobre, esse centurião e este servo alguma ligação, seja ela sanguínea, seja ela afetiva. O texto não nos deixa claro e evidente a respeito dessa verdade. Portanto, quando a Bíblia se cala, a gente se cala junto com ela. Mas o que eu posso dizer nesta noite é que havia de fato uma ligação afetiva entre o centurião e este servo, que necessitava de cura. Necessitava de quê, irmãos? Cura. De cura. Este homem estava enfermo. A Bíblia intitula a enfermidade dele como sendo a paralisia. Ele estava paralítico. E Mateus faz questão de enfatizar o segundo problema que nele havia, não apenas a paralisia física, não somente a limitação física, mas Mateus, ele faz questão de dizer que ele estava gravemente atormentado. Ora, nos sobra razões aqui para dizer nesta noite que esse homem precisava urgentemente da visita de Jesus Cristo. Mas Jesus, como eu disse, ele estava iniciando ainda o seu ministério. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus faz parte dessa introdução ministerial de Cristo aqui na terra. O capítulo número 1 do Evangelho de Mateus vai nos falar justamente a respeito da genealogia de Cristo, tentando Mateus, na tentativa, no afã de tentar provar para os judeus que Jesus de fato era o Cristo. E por esta razão, o evangelista Mateus faz questão de enfatizar a genealogia de Jesus, e ali então ele inicia a sua caminhada ainda no estado da Galileia. E na Galileia Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus aprende, Jesus tem as suas primeiras experiências. É na Galileia, por exemplo, lá em Caná, onde Jesus vai promover o seu primeiro milagre, quando ainda não estava no seu ministério propriamente dito terreno, mas antes mesmo do seu batismo em águas, antes mesmo da sua confirmação ministerial, Jesus inicia então o seu ministério realizando essa grande cura aqui. Até hoje se fala e até hoje existem incógnitas. A ciência, na tentativa de explicar, já houve estudos a respeito da transformação da água em vinho, e a ciência fica louca na tentativa de entender como foi que moléculas de água, H2O, se transformou em moléculas que transformaram a água em vinho. Mas, pois bem, não é a mensagem desta noite, mas permita-me dizer apenas a título de introdução que Jesus então ele vai para a Galileia, e na Galileia ele inicia o seu ministério. E o capítulo 2 do Evangelho de João, como eu disse que passaria por outros livros, o Evangelho de João, no capítulo 2, diz que Jesus desce para Jerusalém. Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, nasceu, cresceu, aprendeu, viveu, e lá foi batizado. Jesus então desce para Jerusalém, e na tentativa de Jesus voltar para a Galileia, ele decide retornar por então Samaria. Sim, aí entramos no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus volta para Galileia, passando por dentro de Samaria. E esse retorno de Jesus para Samaria foi por muitas vezes tema de mensagens de missões. Quem nunca ouviu falar do versículo onde Jesus disse: é necessário passar por Samaria. É nesta ocasião em que Jesus decide voltar então para a Galileia e retornar para a tua terra-mãe. Porém, Jesus, ele não volta especificamente para Cafarnaum, a primeira cidade, segundo João, no capítulo 4 do Evangelho de João. Ele retorna para a Galileia, e a primeira cidade que Jesus decide pisar é em Caná, voltando então não somente às suas origens, mas fazendo-se relembrar um grande milagre que ele produziu antes mesmo do seu ministério terreno, a transformação da água em vinho. Eu disse que Jesus estava em Galileia, desceu para Jerusalém, no capítulo 2 de João, e o capítulo 3 mostra Jesus voltando então para a Galileia. E tudo isso faz parte, meus irmãos, da introdução ministerial de Jesus, o início do seu ministério, o início da sua caminhada. E digo isso, meus irmãos, não somente para tomar o tempo dos irmãos, mas para explicar que a chegada de Jesus no capítulo 8 do Evangelho de Mateus não é uma chegada de paraquedas. Jesus não cai aqui do nada. Jesus glória. Não chega aqui no capítulo 8 do nada. Existe um caminho, existe uma história. Jesus passou por provações, Jesus vivenciou privações, Jesus enfrentou batalhas, guerras, frustrações para chegar no capítulo 8. Porque quando nós olhamos o capítulo 8 e vemos aqui um Jesus sendo glorificado, um Jesus sendo adorado, um Jesus poderoso, um Jesus glorioso, e nada disso tira
tira os atributos divinos que havia em Jesus, mas eu preciso dizer nesta noite que para Jesus chegar aqui no capítulo 8, houve todo um caminho, um percurso para alcançar êxito neste milagre produzido por Jesus. E os irmãos já vão entender o porquê que o capítulo 8 do Evangelho de Mateus é uma história tão rica e tão poderosa e rica de significados para nós. Mas Jesus, nesse mesmo caminho, nesse mesmo ímpeto de cumprir o seu ministério, ele parte e volta para Caná da Galileia. E lá, o texto do Evangelho de João, capítulo 4, nos diz que lá ele produz um segundo milagre. A cura do filho de um servo, a cura de um filho de um centurião, a cura de um filho de um nobre. E aí alguns teólogos entram em questões na tentativa de provar que o Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 7 e João capítulo 4 estão se referindo aos mesmos milagres, a mesma história. Mas se você conferir na sua Bíblia, se você puder mantê-la aberta por gentileza, você vai ver comigo que Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 7 e João capítulo 4 estão falando de histórias totalmente distintas. Claro que se nós olharmos para Lucas capítulo 7 e Mateus capítulo 8, eles sim falam de uma mesma história, com o mesmo plano de fundo e com os mesmos personagens, porém João não. João está falando especificamente de um filho. Havia ali não somente uma ligação afetiva, mas havia, segundo a história, uma ligação sanguínea entre o que estava precisando de cura e aquele que foi em busca da cura. Então havia e há algumas incógnitas nessas histórias, mas eu só disse isso aqui para os irmãos entenderem que a chegada de Jesus no capítulo 8 foi uma chegada turbulenta, foi uma chegada cheia e recheada de privações e de provações. Você há de se lembrar comigo que Jesus, ao passar por Samaria, ele enfrenta guerras, ele enfrenta batalhas, mas que foi vitorioso acima de tudo. Por quê? Porque é nesta ocasião em que Jesus prega para uma mulher samaritana à beira do tanque de Jacó, e é lá onde Jesus evangeliza aquela mulher, Roger. E nesse evangelismo pessoal, Jesus então prega para ela, ela se converte ao cristianismo e parte dali então para a sua cidade, a sua terra-mãe, para anunciar a respeito de quem havia feito aquela tão grande mudança na sua vida. Então Jesus passa por todas essas histórias, por todas essas provações e privações, para então chegar em Cafarnaum. Chegamos em Cafarnaum, agora sim. Capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, Jesus entra em Cafarnaum. Agora, antes de Jesus entrar em Cafarnaum, ele entra em Cafarnaum fazendo algo que nós gostamos muito. Ele entra em Cafarnaum pregando o Evangelho. Ele entra em Cafarnaum falando do reino de Deus. Nós estamos em uma lição da Escola Bíblica Dominical poderosíssima, no qual estamos falando a respeito do reino de Deus. Domingo passado, domingo retrasado, enfatizou justamente isso, a respeito dos céus, a respeito da eternidade, a respeito dos planos de Deus, a respeito do reino de Deus. E como é maravilhoso, meus irmãos, falarmos do reino de Deus. Agora, falar já é bonito, imagine vivenciar o reino de Deus, aí é melhor ainda. Isso é que é de fato glorioso e prazeroso. Jesus entra em Cafarnaum e ele entra anunciando o seu reino, ele entra pregando o Evangelho. Sim, Mateus capítulo 5, Jesus começa a mensagem das bem-aventuranças. Já vamos chegar lá, tenha paciência com esse pregador, já vamos chegar lá. Mateus capítulo 5, Jesus então, ele fala a respeito das bem-aventuranças. Ele fala a respeito das beatitudes, sim, da benevolência de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque estes serão consolados. Mas essa mensagem você já conhece. Mas permita-me dizer nesta noite que Jesus entra em Cafarnaum pregando, anunciando, falando, revelando e falando a respeito do reino de Deus nesta terra. Então esse é para nós o maior e principal exemplo de como devemos chegar em um ambiente. Nós devemos chegar em um ambiente, meus irmãos,
e usando Cristo como plano de fundo, e usando Cristo como nosso principal exemplo e personagem dessa história, Jesus, ele nos deu exemplo de como devemos chegar em um ambiente. Jesus chega em Cafarnaum não chupando o pau da barraca. Jesus chega em Cafarnaum não desejando ou praguejando mal a alguém. Jesus entra em Cafarnaum pregando e demonstrando o reino de Deus em suas atitudes, em suas palavras, no seu tratar, no seu falar, no seu agir. Alguém olhava para Jesus entrando em Cafarnaum e a expectativa era de coisas grandes. Por quê? Porque Jesus exalava coisas grandes. Jesus exteriorizava o reino de Deus. Não tinha como olhar para Jesus e não enxergar nele um pedacinho da eternidade. Não tinha como alguém olhar para Jesus e não enxergar nele um pedaço do céu. E esse é o nosso maior exemplo de como devemos ser nessa terra. Aonde nós chegamos, meus irmãos, alguém tem que olhar para nós e enxergar em nós um pedacinho da eternidade. Alguém tem que olhar para nós e enxergar em nós um pedacinho do céu. Alguém tem que olhar para nós, e é por isso que somos cristãos. Por quê, irmão Juliano? Porque somos seguidores de Cristo Jesus, o Nazareno. Devemos exteriorizar a eternidade que habita dentro de nós. Nós devemos expressar e exalar o cheiro da presença de Deus que habita dentro de nós. Aleluia! Um texto muito conhecido, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nesta noite o seu coração está cheio de quê? Do que enche o teu coração? O que atrai o seu coração? Se nesta noite eu estou pregando para uma igreja firme, uma igreja vívida, uma igreja cheia da presença de Deus, eu não tenho dúvidas que aonde você passa, alguém olha e diz: ali vai um servo de Deus. Por que, pregador? Porque você carrega um pedaço da eternidade dentro de você. Aonde você vai, a presença de Deus vai contigo. Vamos chegar lá. Jesus entra em Cafarnaum, e ele entra em Cafarnaum, como eu disse, pregando, anunciando o reino de Deus, pregando contra os falsos mestres, revelando as podridões que havia no meio daquele povo, apontando para o erro, mas mostrando também a solução daquele erro, mostrando o problema, mas mostrando também alternativas para a resolução daquele problema. Jesus chega em Cafarnaum, e a entrada de Jesus em Cafarnaum já é marcada por um milagre, muito embora não seja a mensagem desta noite, mas o capítulo de número 8, no versículo número 1 em diante, vai falar a respeito de um leproso que Jesus encontra. E nesta ocasião, Jesus limpa-o, purifica aquele homem. Então Jesus entra em Cafarnaum, não somente pregando, mas também mostrando os sinais de que o evangelho que ele pregava era poder de Deus. Jesus não somente entra em Cafarnaum pregando, mas ele entra em Cafarnaum pregando e provando para aqueles que os ouviam de que a mensagem que ele pregava ainda era poder de Deus. E nesta noite, meus irmãos, saiamos daqui nesta noite com essa chama em nosso coração, de não somente pregar o evangelho, mas provar para o mundo que neste evangelho ainda é poder de Deus. Aleluia! É poder para transformar a vida do homem perdido, é poder para curar aquele que está doente, é poder para levantar aquele que está caído, é poder para alegar o triste, é poder para avivar aquele que está morto, é poder para trazer para o caminho aquele que está perdido, é poder para dar alegria àquele que já não tem mais, é poder para trazer esperança àquele que já perdeu. Oh, glória, é verdade, aquele que está se arrastando, é poder para trazer para dentro aquele que está fora, é poder para dar vida àquele que está morto. Eu prego nesta noite um evangelho não de carochinha, não um evangelho deturpado. Eu prego nesta noite um evangelho no qual Paulo já dizia: para muitos isso é loucura, mas para nós ainda é poder de Deus. Aleluia! Esta é a mensagem do reino de Deus. Poder de Deus. Jesus entra em Cafarnaum e ele entra pregando e provando que
que esta mensagem ela é poderosa para mudar a vida de alguém. Jesus entra em Cafarnaum pregando e provando que esta palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Aleluia! Jesus entra em Cafarnaum pregando e provando que esta palavra não somente emociona a alma, mas que transforma o homem de dentro para fora. Jesus entra em Cafarnaum não somente emocionando o coração ou enchendo os ouvidos dos homens, mas provando para ele que quando essa mensagem entra, ela transforma, de que quando essa palavra penetra, ela muda o homem, de que quando essa palavra ela entra na alma, ela transforma caráter. É verdade, meu Deus. Jesus entrou provando, Jesus entrou curando. E quando alguns olham isso e percebem que este homem não é qualquer um, mas que de fato o Cristo prega e prova que essa mensagem é poderosa, um grande centurião, um homem importante de sua época, ouve, fica sabendo desse acontecimento e resolve então ir em busca de um milagre para um servo. Como eu disse aqui, a Bíblia apenas chama este homem de servo. E na tentativa de buscar e alcançar um milagre para este moço, ele vai e parte ao encontro de Jesus. E o diálogo de Jesus com este homem é um diálogo interessante, porque o versículo número 2 diz, e dizendo, Senhor, o meu criado está prostrado em casa. Versículo 6. O meu criado está prostrado em casa, paralítico e gravemente atormentado. Mostrando para Jesus que o maior problema daquele homem não era simplesmente a limitação física, mas que havia algo espiritual que cercava a vida daquele homem. Aquele moço precisava urgentemente de uma mudança física. Aquele moço precisava urgentemente de um milagre físico. Mas permita-me dizer também que ele necessitava de uma cura espiritual, porque aquela limitação física trazia para ele tormentos, trazia para ele algumas questões psicológicas. Aquele homem limitado estava numa situação de frustração. Aquele homem limitado, e para os judeus você sabe muito bem disso, que o homem limitado fisicamente, para o judeu, eles não serviam de nada. Um homem limitado fisicamente, ele era escanteado. Um homem limitado fisicamente, ele não era bem visto na sociedade. Aquele homem não estava somente limitado fisicamente, mas enquanto ele fosse paralítico, o seu ministério jamais iria prosperar. Enquanto aquele homem fosse limitado fisicamente, os seus sonhos jamais iriam se realizar. Enquanto aquele problema fosse realidade na vida dele, os seus sonhos, as suas expectativas jamais se concretizaria. Nesta noite eu estou pregando para alguém que está aqui e que infelizmente talvez não esteja limitado fisicamente, mas existem problemas que o limitam. Existem questões que se transformaram em barreira, que não te permite prosseguir, que não te permite avançar. Eu não sei qual é a situação que te limitou fisicamente. Eu estou pregando para alguém que está aqui nesta noite, que está diante de barreiras e limitações que não te permitem avançar, que não te permitem prosseguir. Você olha para o lado, você olha para o outro e não consegue enxergar um caminho, uma alternativa, e a única solução que você pensa é em parar e voltar atrás. Mas nesta noite, permita-me dizer que o Jesus que mudou a história deste homem, ele também muda a tua história aqui neste lugar nesta noite. De que o homem nazareno, o Jesus, o Cristo, o fiel, o verdadeiro, aquele que muda a história do homem, ele ainda permanece mudando. Aleluia! Jesus não parou de fazer milagre, crente. Jesus não desistiu de
mudar a vida de ninguém. Jesus continua curando, Ele continua salvando, Ele continua transformando, Ele continua quebrando barreira e tirando tudo aquilo que é empecilho na tua vida aqui nesta noite. Aquele homem estava limitado fisicamente, e aquela limitação o trazia tormentos, crises existenciais. Imagine você, meus irmãos, na tentativa de alcançar, não conseguir avançar. Na tentativa de conquistar, existe uma barreira que não te permite conquistar. E todas as vezes que você caminha, você tenta, você se arrasta e não consegue. Por quê? Porque existe uma limitação. Eu não sei qual é a limitação desta noite. Eu não sei qual é a barreira que te impede de prosseguir. Talvez é uma questão psicológica, talvez uma questão física, talvez uma questão financeira. Não sei qual é o que te limita. Este homem estava limitado, este homem estava embarreirado, não dava para realizar os sonhos, não dava para prosseguir, não dava para conquistar. Mas Jesus chega na vida desse homem na hora em que ele mais precisa. O que eu acho interessante é que o centurião, no versículo número 10, versículo número 9, melhor dizendo, ele olha e diz: olha, dize-me uma palavra, porque Jesus queria ir na casa dele. Jesus decidiu entrar na casa dele, mas ele não se sentindo honrado, não se sentindo digno de receber Jesus em sua casa. Ele disse: mestre, faz o seguinte, diz só uma palavra, porque eu sei que tu tem autoridade, eu sei que na tua palavra tem poder, eu sei que da sua palavra, eu sei que da sua boca provém palavra de autoridade. Dize somente uma palavra. Aleluia. E às vezes, meus irmãos, é só do que nós precisamos, é de uma palavra. Porém, uma palavra não advinda de qualquer um, mas uma palavra advinda da eternidade. Às vezes, irmão Sidney, é tudo que nós precisamos, é de uma palavra. Aleluia! Estamos quebrados, fragilizados, frustrados, mas quando o céu se abre e a palavra vem, parece que as barreiras caem, parece que os laços se quebram, parece que as correntes se despedaçam. Por quê, pregador? Porque eu sou bom? Não, é porque a palavra veio de quem tem poder e autoridade. Oh, glória! A palavra do céu, a palavra de vida da eternidade, ela quebra jugo. A palavra vinda da eternidade, ela quebra cadeias. A palavra vinda da eternidade, ela quebra a corrente, despedaça o arco, queima carro no fogo, porque Ele é Deus. Oh, glória! Uma palavra. Ele não queria muita coisa, ele só queria uma palavra. Nesta noite, feche os teus olhos, isso é um ato profético. Põe a mão no seu coração e diga: Jesus, fala comigo nesta noite, porque eu só preciso de uma palavra. Diga uma palavra. Senhor, se tu quiseres, meu Pai, com uma palavra o Senhor muda a minha história, com uma palavra o Senhor entra na minha casa, com uma palavra o Senhor muda a realidade da minha família, com uma palavra o Senhor muda a realidade financeira da minha casa, com uma palavra o Senhor entra com cura, com uma palavra o Senhor muda a história da minha prole, com uma palavra o Senhor muda a vida da minha filha, com uma palavra o Senhor muda a vida do meu filho, com uma palavra o Senhor muda a vida da minha vizinhança. Senhor, eu só preciso de uma palavra, uma palavra, uma palavra. Permita-me dizer nesta noite, porque a autoridade desceu aqui no altar, e o céu está me dizendo aqui nesta noite: tem palavra sendo liberada para a vida de alguém aqui nesta noite, tem palavra de vida eterna sendo liberada na vida de crentes aqui nesta noite, tem palavra de Eu creio, aleluia! nesta noite, tem palavra de cura sendo liberada na sua vida aqui nesta noite. Pregador, que mensagem é essa? É a mensagem que Deus mandou dizer nesta noite, que tem liberada para a tua vida palavra de vida. Aleluia! Aleluia! Palavra de
aleluia. Aquele homem disse: Jesus, só uma palavra, aleluia. E parece, meus irmãos, que na hora que a gente está mais quebrado, tem dia que a gente está massacrado, a gente vem para a igreja não querendo vir, a gente pisa aqui a gente não querendo pisar. Ah, meu pastor, me perdoe a sinceridade, mas tem dia que nem para a igreja a gente quer ir, tem dia que nem aqui dentro a gente quer vir mais, dá vontade de chutar o pau da barraca, dá vontade de desistir de tudo, porque parece que Deus te abandonou, parece que Deus se esqueceu de você, Deus não fala mais contigo, está em silêncio, o céu está fechado, o céu está de bronze, você olha e Deus não fala, você clama e Deus não faz, você pede e Deus não entra, você clama e Deus não fala nada, mas o céu está me dizendo: tem palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite, tem palavra de mudança para a tua casa aqui nesta noite. Palavra. Foram prender Jesus numa certa feita, e quando chegaram lá, não contemplaram, não resistiram à palavra, voltaram de mãos vazias. E quando os anciões perguntaram: cadê Jesus? Eles disseram: não sei quem é esse homem, não sei de onde ele veio, nem para onde vai, eu só sei que eu nunca vi alguém pregar aquela palavra que ele pregou naquele dia. Aleluia, aleluia. Com uma palavra, Lázaro voltou à vida. Com uma palavra, o menino lá em Naim voltou à vida. Com uma palavra, o cego Bartimeu voltou a ver. Com uma palavra, Jesus mudou a vida de uma mulher que estava no fluxo de sangue. Com uma palavra, nesta noite, a mensagem desta noite é palavra de vida eterna liberada para a tua vida nesta noite. Aleluia, aleluia. Esta palavra cura, liberta, salva, transforma, aviva, batiza com o Espírito Santo. Se você crê nesta noite, Jesus pode mudar a tua história aqui neste lugar. Aquele homem declara uma verdade poderosíssima a respeito de Cristo. Ele vira para Jesus e disse: Jesus, eu sei que tu pode, com uma palavra. Aquele homem se maravilha. Jesus fica maravilhado com aquela fé, pastor. Que fé era aquela? Oh, aleluia. Que fé era essa, pastor? O homem estava quebrado, o homem estava necessitado. Porque cá para nós, um centurião para ir em busca de cura para um servo, é porque ele sofria junto com o servo, é porque ele padecia junto com o servo. Aleluia! Isso mostra que aquele homem estava quebrado, o coração estava frustrado, a vida daquele homem estava quebrada, mas mesmo quebrado, se arrastando, frustrado, ele disse: eu tenho fé, eu sei que tu podes, eu sei que tu pode, aleluia. Sem fé, quebrado, aliás, com fé, mas quebrado, arrasado, frustrado, mas dizendo: eu sei que tu podes, o que eu não posso tu podes, o que eu não faço tu faz, aonde eu não entro tu entra, o que eu não posso fazer tu pode, aleluia. Eu estou pregando para alguém que está aqui dizendo: quebrado, está frustrado, está quebrada, está amassado, se arrastando, mas está dizendo: eu sei que tu podes, eu sei que tu pode. Me criou na cama, não só aqui nesta noite, me criou na sua. Oh, glória! Eu sei que tu pode, eu sei que tu entra, eu sei que tu pisa aonde eu não posso pisar, eu sei que tu pode fazer o que eu não posso fazer. Se necessário for, faça como o profeta Ezequiel: Senhor, tu o sabes, aleluia, tu o sabes. Aleluia. Jesus
é o nosso maior exemplo, irmãos, de que não devemos parar, não podemos desistir. Nós lembramos disso toda a Santa Ceia. Lembra do que está escrito em 1 Coríntios? Está lá o texto da Santa Ceia. Na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Eu vou repetir porque alguém não entendeu nesta noite. Na noite que foi traído, na noite que foi frustrado, aleluia, o inimigo conseguiu trazer em Jesus frustração, o inimigo conseguiu produzir em Jesus traição, mas não tirou dele a comunhão, Aleluia! não tirou dele a graça da comunhão. Meus irmãos, nesta noite eu preciso dizer para o que está aqui nesta noite: a traição vai vir, as decepções virão, aleluia, as frustrações virão, mas a comunhão vai permanecer. Oh, glória! Aquele homem demonstrou fé, dizendo: Jesus, e outra, eu tenho. Jesus, eu sei que o Senhor pode, porque eu também tenho autoridade. Eu tenho servos ao meu dispor. E se eu disser vai, ele tem que ir. Se eu disser vem, ele tem que vir. O Senhor é Deus. Eu também tenho autoridade. Aleluia. Só que a autoridade daquele homem se deparou com uma coisa que ele não podia. O poder daquele homem se viu de frente com uma situação em que ele não tinha como resolver. Ele era autoridade em uma situação, ele era poderoso em uma ocasião, mas de repente o poder dele, a autoridade dele, a glória dele se deparou com uma limitação. E tem gente aqui assim, meus irmãos, essa mensagem não é irmão. Tem gente aqui assim, pastor, mas eu sei fazer tudo, eu sei fazer e faço também. Por que é que estou enfrentando isso, Senhor? Mas eu tenho quase tudo. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu faço. Eu tenho poder, tenho autoridade, eu sei fazer, eu sei produzir. E por que é que nada está acontecendo? É porque você se deparou com um limite, meu irmão. Existem limites, tu não pode tudo, você não faz tudo, você não consegue tudo. Aleluia! Deus dizendo, você é limitada, você é limitado. Pare de achar que você aguenta tudo, pare de achar que você pode fazer tudo, pare de achar que você tem poder para fazer tudo. Entrega para Deus, porque aonde a sua mão não ir, a mão da eternidade vai. Aonde o seu pé não ir, os pés da eternidade pisar. Aquilo que a sua voz não alcança, a palavra que pode tudo alcança. Jesus, ouvindo a fé daquele homem, ele vira para aquele homem e diz: vai, se coloque de pé, igreja. Ele diz: vai para onde, Senhor? Vai, porque a tua fé foi ouvida. Vai, porque vou para onde, Senhor? Vai, porque o teu pedido foi atendido. Quando você entrar na tua casa, um vai estar de pé. Quando você voltar para sua casa, o milagre vai estar lá. Quando você pisar lá no teu rei, volta para casa, volta, porque quando você voltar para lá, o milagre vai estar lá de pé. Aleluia. Um cara que estava quase morto vai estar de pé cantando, bebendo, comendo. Aleluia. Volta para casa, Senhor, mas a situação não melhorou. Não recebi sinal. Detalhe, cadê o sinal de como ele foi curado? Cadê a prova de como foi curado? O homem não viu nada assim, não aconteceu nada, mas ele creu que quando ele pisasse em casa, mudanças tinham sido feitas.
Aleluia. Nesta noite eu quero dizer para quem está aqui nesta noite: volte para casa crendo aqui hoje. Volte para sua casa crendo aqui hoje. Porque você não está vendo nada, não está acontecendo nada, mas há uma batalha espiritual no mundo. Ei, calma, sabe, não está vendo nada, você não está vendo, mas começa a olhar com os olhos da fé, porque é uma guerra sendo travada em favor da tua casa aqui nesta noite. Aleluia! Sendo travada ao seu favor, mulher, aqui nesta noite. Vai voltar para casa vitoriosa, sim. Vai voltar para casa com a bênção nas mãos, sim. Foi falado aqui na introdução do culto: hoje é o dia da tua vitória. E se você crê no que eu digo, vai pisar em casa e vai bater de frente com a vitória. Vai se deparar com a porta aberta. Vai se deparar com o milagre realizado. Aleluia. Volta para casa crendo aqui nesta noite. Feche o seu soberano Deus eterno Pai. Pai querido Pai amado, aqui nesta noite eu quero te agradecer, Pai, porque eu creio no teu milagre. Eu creio no teu poder. Creio na tua providência.